Salomão sorteou um dos capítulos, caiu o 69, no livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto evangélico é a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Pequena ciência, o que é isso? É a ciência arrogante, a ciência não humilde, a ciência que não sabe aquilo que ensina Newton. A natureza se contenta com simplicidade e não gosta da pompa das causas supérfluas. Redução teórica, simplicidade, indeterminação, inexatidão, apenas probabilidades. Alta probabilidade nas proposições determinísticas. Isso a pequena ciência não sabe em sua arrogância. E essa pequena ciência é a que é inimiga da fé, do amor, da caridade. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Quer dizer, o cristão é chamado por sua própria natureza de simplicidade a ser incompreendido pelo mundo. Porque o mundo não é simples. O mundo é o mundo do orgulho, da vaidade, da ambição, da concentração de bens. Esse é que é o mundo. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Não falamos aqui dos estudiosos. É uma coisa interessante. Nos próprios centros espíritas, nas casas cristãs, de uma maneira geral, há uma certa, não digo ojeriza, mas um certo distanciamento dos que são considerados estudiosos. Quando toda a perspectiva espírita, repetidamente, insiste em que a evolução humana se dá em dois setores, o setor do amor e o setor do conhecimento. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo tudo resume, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele fala em que esse amor deve ser um amor com todo entendimento.
não é o amor cego, é o amor raciocinado, é o amor estudioso. Então, estudo e espiritismo são coisas inseparáveis, porque estudando, conhecendo a perspectiva espírita, é que se pode melhor servir ao amor. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso está, entre aspas, é um texto evangélico recolhido por Emmanuel. Então, outra coisa importante, servir não como tendo domínio. Uma casa espírita ou uma casa cristã, de uma maneira geral, onde há fenômenos de poder, ainda não sabe o que é o cristianismo. Porque cristianismo é humildade. Cristianismo não é realce de ninguém. Cristianismo é serviço humilde. Não é serviço ao poder. É serviço à humildade. Então vamos ouvir nosso Salomão, que vai falar sobre fatalidade e perspectiva espírita. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse trabalho aqui iniciado nesta casa tão querida. Muito bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Salomão Ismael Filho. Eu com muita alegria retorno aqui a essa casa onde já estive algumas vezes antes para dar a nossa colaboração. Eu faço parte da AGE, né, Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco. Frequento também a Casa dos Humildes, né, que é uma instituição espírita em Casa Forte, embora aqui esteja em nome da AGE, né, que faço parte da AGE, mas também frequento a Casa dos Humildes, que é uma instituição em Casa Forte, participo de alguns trabalhos lá relacionados com a campanha do Quilo. E já estou aí nesse aprendizado na doutrina espírita já há alguns anos, né, não nasci em berço espírita, né, era católico, mas já há aproximadamente 8 anos, já estou aí estudando e aprendendo. Não é? A cada dia a gente aprende mais com essa doutrina tão maravilhosa. Então, vejam só. Para que não haja nenhuma ofensa aos palestrantes espíritas, eu não vou me colocar como palestrante, mas como colaborador. Para que os palestrantes espíritas não se sintam ofendidos, né? Eu chegar aqui e dizer que sou um palestrante. Então, o tema que nós escolhemos hoje para trabalhar aqui é sobre fatalidade. O que é que o livro dos Espíritos diz, o que é que a doutrina dos Espíritos traz a respeito desse tema. Então a gente vai, né, mais ou menos procurar tentar trazer algumas colaborações a esses questionamentos. Né? Como a doutrina espírita compreende a fatalidade, tudo está mesmo escrito. Como conciliar livre-arbítrio e fatalidade, o que é que o medo da morte tem a ver com fatalidade. Vejam só, fatalidade, né, no sentido literal, é aquilo que é fatal, que já está predeterminado para acontecer. Conforme a questão 851 do Livro dos Espíritos, a fatalidade, ela existe, né, no âmbito da doutrina espírita, ela existe no que se refere. Aí a gente combina a questão 851 com a questão 853. A fatalidade, ela se refere a 2 momentos. O nosso momento do nascimento e o nosso momento da nossa morte, o que seria propriamente a fatalidade. Alguns acontecimentos no decorrer do nosso plano encarnatório, relacionados com provas físicas, eles estariam, de acordo com o nosso planejamento, quando o nosso espírito reencarna, em princípio predeterminados para acontecer. São esses acontecimentos físicos que o livro dos Espíritos fala relevantes na nossa vida.
um acidente que possa vir a acontecer conosco, uma doença, não é? Uma situação familiar que a gente tem que passar, a perda de um ente querido, essas grandes provas, vamos dizer assim, de natureza física. Em relação às provas de natureza moral, essas poderão ou não acontecer conforme o nosso comportamento no decorrer da nossa existência. E isso é uma regra geral que a espiritualidade coloca. É muito importante dizer que o espiritismo, ele não é preciso que a gente, desde logo, coloque o seguinte: muitas vezes o espiritismo é acusado de ser uma religião fatalista. E muitas vezes nós mesmos espíritas temos essa tendência, né? Por exemplo, aconteceu, me recordo bem, e foi até aqui próximo, se eu não me engano, foi até aqui, não sei se foi lá em Boa Viagem, onde hoje está o circo, aquele problema do circo Vostok, quando houve aquela tragédia com aquela criança que foi devorada por um leão. E eu me lembro que alguns espíritas na época diziam, não, é porque ele foi um gladiador romano e teria sido devorado pelo leão. Bom, pode ter acontecido, mas é preciso que a gente tenha essa tranquilidade para que se entenda que algumas provas físicas elas estão predeterminadas, mas isso é uma regra geral. Não quer dizer que tudo que acontece na nossa vida tenha que ser necessariamente isso. Tem que ser uma expiação, pode ser uma prova também moral, que a gente tem que passar por aquilo, que a gente se dispôs no nosso planejamento, né, no plano espiritual, a passar por aquilo. Não quer dizer que a gente tenha que expiar. Bom, isso em princípio são regras gerais. E também que a gente tem que dizer o seguinte, que o espiritismo ele não é uma religião fatalista, como muitas vezes se diz, e nem conformista. Não quer dizer que se a pessoa ela está com uma doença, descobre que está com uma doença grave, que ela tem que se conformar, vou desencarnar. Não é assim. Você tem todo o direito de lutar por aquilo que é melhor para você. Agora, o espiritismo ele é muito direto, não é muito sereno naquilo que se coloca à luz dos próprios ensinamentos cristãos. Ele não vai colocar ele não é uma religião milagrosa. Ele não é uma doutrina que vai garantir que se você tiver fé você vai se curar. Não é assim. Você, claro, tem todo o direito de buscar, e a fé é um dos caminhos para isso, a prece, e procurar justamente também com os conhecimentos da medicina, buscar essa cura com fé e esperança e acreditar que é possível. Porém, há situações, e nós sabemos disso, que nem sempre é possível a cura. E aí é preciso ter serenidade e procurar entender isso. É aí onde vem o conhecimento espírita. Eu me lembro uma vez, e isso me marcou muito, o cantor Roberto Carlos, que eu assistindo um show dele, ele fez uma declaração, é claro que nunca é fácil aceitar isso, foram mais ou menos pouco tempo depois dele ter perdido a mulher dele, que era Maria Rita. E eu me lembro que ele, há pouco tempo antes, ele tinha participado de uma missa, e até Hebe Camargo compareceu também com a própria Maria Rita, agradecendo a cura dela. E Roberto não entendia, né? Ele perguntava, ele desabafou meio que num show, não foi um show, foi um show até ao vivo que eu estava lá, e ele desabafando, dizendo que não entendia como é que Deus te permitia isso, e que ele até acreditava em Deus como energia, porque certas situações ele já não sentia que nem sempre podia contar com Deus, vamos dizer assim. Foi um momento de desabafo dele, e a gente compreende porque não é fácil. Mas é preciso que a gente entenda o seguinte, por mais que seja difícil, há situações que efetivamente, no plano físico, estariam predeterminadas e que não fogem ao nosso controle. É preciso que a gente procure entender nisso. E procure entender isso dentro desse conceito do que seria fatalidade. O nosso momento da morte, ele está predeterminado. À luz dessas provas gerais que o Espírito escolhe que tem que passar. Agora, a partir do momento que você tem que passar por aquilo, como você vai passar vai depender da sua conduta moral. Não é? E também, isso não quer dizer que isso é uma regra absoluta, porque a doutrina espírita, a gente leu hoje no ensinamento de Emmanuel, a gente não pode, e comentando isso, o nosso Cláudio falou aqui, assim, o espiritismo que também tem um aspecto de ciência, a gente não pode trabalhar com a regra absoluta. Pode até ser que você tenha feito um planejamento de vida que tenha que passar por uma determinada prova, que o teu comportamento altere isso. Agora, isso aí cabe à espiritualidade superior determinar. Não vamos trabalhar com regras absolutas. Mas é importante que a gente parta desses
Muito bem, aí o que eu já falei, né, porque as provas morais têm muito a ver com o nosso livre-arbítrio. É claro que há um gênero, não é matemática, há um gênero pelas quais o espírito escolhe passar quando vem reencarnar. Agora, a partir da conduta moral dele, esse caminho vai ser mais ou menos sinuoso, vai ser mais ou menos complicado. Então, claro que há situações que você nasce, até mesmo em determinadas famílias, né, mais humildes, ou independentemente disso, tem que conviver com pessoas onde você vai ter muita dificuldade de convivência, porque é necessário para a sua evolução moral. Agora, como você vai reagir diante disso, é que vai fazer o teu caminho ser mais ou menos difícil também. Isso aí tem a ver com o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Como é que você vai se portar diante daquelas situações de vida que vão lhe aparecer? Então, a gente não pode querer atribuir tudo à interferência divina de que estaria tudo predeterminado. Não. A nossa conduta fará com que sejamos mais ou menos felizes em nossa existência. Isso é um fato que a gente precisa ter essa certeza. Então, muitas vezes a gente pensa, escuta muitas vezes a pessoa, essa questão de relacionamento afetivo, de dizer, olha, eu vou encontrar minha alma gêmea e vou ser eternamente feliz, enquanto outras dizem, mas eu não dei sorte, mas era meu destino mesmo, ter que casar com uma pessoa assim, e descasar, e casar de novo. Olha, não há uma regra fixa, mas depende do seu comportamento. O que é que você fez para encontrar essa pessoa que você tanto queria? Como é que você se portou diante de determinadas situações? Essa reflexão que cada um tem que fazer. Não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente precisa fazer esse autorreflexão. Até onde o nosso comportamento, o meu comportamento, influenciou para que eu chegasse num determinado estágio da vida para dizer que não estou sendo feliz. Aí eu trago aqui um quadrozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra muito importante, e a gente tem que ter sempre essa consciência, que o Espiritismo, antes de qualquer coisa, nós não podemos esquecer, ele tem um aspecto, e Cláudio, de certa forma, mencionou um pouco isso, o Espiritismo ele tem um aspecto de ciência, de religião e de filosofia. Não é? Allan Kardec, que era um homem de ciência, não é? O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, ele estudou bastante. Ele, inclusive, não acreditava naqueles fenômenos, naquelas mesas girantes em Paris, não é, no século XVII, quando o Espiritismo começou a se manifestar, que os espíritos escolheram aquela forma de comunicação inicial. E ele foi lá, estudou, fez as experiências e concluiu aquilo. E o Livro dos Espíritos tem muito isso, revela muito o Espiritismo enquanto ciência, a ciência do Espírito. Kardec queria mostrar, provar por A mais B que existia vida além da morte. Só que, além disso, de uma ciência, de uma prova de que existe, de que a nossa inteligência sobrevive à morte física do corpo, a nossa consciência, a nossa inteligência, além disso, vem uma questão moral, de que é necessário que o ser humano se reforme, se melhore diariamente, não é? Para que evolua enquanto espírito. Por isso que vem a questão da reencarnação, a necessidade de voltar em outras vidas para resgatar débitos pretéritos e também para se melhorar, para se submeter a determinadas provas, porque ele precisa dessas provas para evoluir espiritualmente enquanto espírito. E aí vem a ideia de uma filosofia e de um aspecto religioso também. Então, por isso que é importante o Espiritismo, a gente não pode deixar de estudar as obras da codificação. Alguns livros são extremamente importantes e podem ser lidos paralelamente, como essas mensagens de Emmanuel. Mas a codificação a gente não pode esquecer. Sobretudo o Livro dos Espíritos e o Evangelho do Espiritismo, que já enfatiza muito o aspecto religioso do Espiritismo. Mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos são obras-chave na comunicação, na codificação espírita. E é claro que a gente não pode esquecer das outras obras, o Céu e o Inferno e a Gênese. Não é? É o Pentateuco, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, e agora me faltou o outro, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e obras póstumas, né? E o Livro dos Médiuns, perfeito. Então, essas obras, a gente pode ir lendo, se a gente tirar 2 páginas por dia, não há prazo para ler. Se a gente tirar 2 por dia, a gente vai lendo aos poucos e consegue ler toda a codificação. Bom, então Kardec ele diz já aí no Evangelho segundo o Espiritismo justamente isso,
que o que acontece na nossa vida falando numa linguagem mais simples, algumas coisas têm uma causa espiritual que foge à nossa vontade e outras têm uma causa humana, moral, que aí decorrem de toda a nossa ação. A gente não pode chegar aqui e dizer, se você for bom e fizer o bem, nada de ruim vai acontecer na sua vida. Não podemos dizer isso com 100% de certeza. Uma coisa a gente pode dizer, se você fizer o bem e melhorar como pessoa, o que acontecer na sua vida, você vai ter mais condição, melhores condições de compreender e de enfrentar com serenidade. Isso aí certamente se pode dizer. Podem acontecer, são as vicissitudes da vida, situações que acontecem até para nos testar. Ver se nós estamos realmente evoluindo e no caminho certo. É o que eu falei, né? Só reforçando, olha, pessoas perseguidas por fatalidades muitas vezes são vítimas das suas próprias ações ou das suas condutas durante a vida. Em regra, não podemos atribuir nossos fracassos ou sortes ao destino. Tem muito a ver com o nosso comportamento, não é? É aquela coisa, falando num exemplo assim mais simples, mais banal, é aquela situação do indivíduo que ele, não é, vem a ser acometido de um câncer de pulmão, não é, que ele não. E aí você vai ver, ele vai relembrar o seu histórico e ver que durante a juventude fumou e, não é, teve determinados riscos que contribuíram para aquilo. Então não foi necessariamente somente uma coisa que ele tinha que passar. Ele deu causa a isso. Ele escolheu um caminho, ele poderia ter escolhido um outro caminho. Mas ele escolheu um caminho que, de certa forma, o levou a isso. E como eu digo, são situações que ocorrem na nossa vida que se constituem em provas. Algumas escolhidas por nós mesmos até como uma forma de quitação de débitos pretéritos, expiação. Porém, vamos aqui tocar em algumas questões polêmicas. Por exemplo, aquele incêndio que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há 2, 3 anos atrás, onde vários jovens morreram asfixiados em razão de um incêndio que houve em uma determinada boate. A gente não pode, a gente precisa ter muito cuidado, muita serenidade, não é? Claro que existem médios que às vezes recebem mensagens e Kardec no livro dos médios inclusive reforça muito isso, tenhamos serenidade, examinamos que espírito foi esse que deu essa informação. Nós não podemos dizer assim, olha, todos que morreram ali foram em outra vida, pessoas que, por exemplo, perseguiram os judeus na Segunda Guerra Mundial e colocaram os judeus em câmaras de gás e vieram ali, encarnaram-se como jovens para resgatar esse débito. A gente não pode dizer isso com certeza. A gente não pode afirmar que isso é uma probabilidade, mas a gente tem que ter muito cuidado como e quando falar isso, não é? Então, as famílias muitas vezes estão sofrendo e você não pode simplificar numa situação e dizer isso. Não, ele tinha que passar por isso. Não é bem assim. Aliás, ele tinha que passar por isso porque cometeu fatos em uma vida pretérita. Nós não temos essa certeza plena. Pode ser que dentro de uma conjuntura, não é, determinados espíritos tivessem que realmente ter aquele tipo de morte até para se resgatar moralmente, crescer espiritualmente, né, ingressar na vida, voltar à vida espiritual em razão daquele desencarne até para crescer espiritualmente. Não quer dizer que eles tenham cometido faltas para que justificasse aquilo. É todo um plano, não é? E o espiritismo, como ciência também, não pode dar uma regra absoluta, de chegar e dizer, morreu assim é porque, né, morreu num desastre de avião é porque foi um piloto de guerra que matou muita gente. Não há uma regra absoluta. Há situações que a gente vê que tem o dedo da espiritualidade, não é? Como no famoso incêndio do circo de Niterói, que morreram várias crianças, e Chico Xavier até tem um depoimento dizendo que a espiritualidade teve todo um trabalho de reunir aquelas crianças ali, já que aí teriam sido várias, né, envolvidas até espíritos que da época cristã e perseguidores de cristãos e tudo. Mas é o que eu digo, uma coisa que tem que ser dita com muita tranquilidade, se examinar quem foi o médium que disse isso, até para que a gente não exponha a própria doutrina, a credibilidade na própria doutrina. Até Raul Teixeira, né, já deu um testemunho dizendo que ia nesse dia para o circo. Estava tudo certo para ir. Foi um circo que, para quem não sabe dessa história, muitos anos atrás, nos anos 40, se eu não me engano, pegou fogo na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde morreram muitas crianças.
Durante a apresentação pegou fogo, o circo, as pessoas naquela agonia de querer sair, a tenda caiu por cima de todo mundo e foi um pisando o outro e o incêndio aumentando a cada vez mais e morreram muitas crianças. E o palestrante espírita Raul Teixeira, estava tudo certo para ele, já estava pronto para ir. Mas o pai dele se atrasou e eles terminaram não indo. E quantos casos a gente sabe, né? Daquela pessoa que ia pegar o avião e de última hora perdeu. Não é? E aí a gente vê que tem um pouco de que não era aquele momento dele. Né? Ele teria todo um caminho, ele tinha um planejamento de vida que naquele momento não caberia encerrar aquela vida, a vida terrena dele naquela oportunidade, naquela encarnação. Mas são coisas que a gente precisa ver com tranquilidade, com calma. Não é? O que para a gente é uma tragédia, para a espiritualidade superior não o é. Emmanuel diz isso, né, de uma forma muito serena. Né, acontecimentos que para a gente são tragédias, são acontecimentos que permitem, inclusive, que outros espíritos mais evoluídos venham à Terra, substituir aqueles que cumpriram a sua missão. Então, é preciso encarar dessa forma também. O que para a gente é uma tragédia, não é, pode ser que não seja para a espiritualidade superior. Alguns acontecimentos onde há mortes, muitas mortes coletivas, muitas vezes fazem parte de um programa de renovação espiritual do planeta Terra. Mas são coisas que nós, como espíritas, não podemos chegar para uma família no momento de dor, onde aconteceu naquele momento, e dizer, não, foi por isso. Não é, a gente tem que ter calma, ter serenidade, confortar aquelas pessoas, porque o espiritismo também é uma religião que é conhecida como consoladora. Consoladora por quê? Porque a vida não terminou. Consoladora porque o espiritismo não deixa aquela coisa como outras religiões, principalmente a religião católica e outras mais, que fica aquela coisa, tudo bem, existe uma vida além da morte. Mas quando a gente morre é aquele mistério. Você pergunta como é? Não, é um mistério. E aí eu me lembrei quando eu era criança que ia para a missa, eu ficava angustiado, Cláudio, porque eu olhava para a igreja do Espinheiro e tem um painel bem bonito, onde tem umas nuvens, né, e os anjos lá, eu dizia, meu Deus, eu quando morrer eu vou ficar eternamente aí, nessa nuvem. Vai ser uma coisa, eu ficava, sabe, vou ficar eternamente aí pulando de nuvem em nuvem, não tem quem aguente, né? E quando a gente vê, que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que lê nosso lar, a gente vê que a vida terrena acaba, mas espiritualmente a gente, a depender da nossa evolução, a gente vai para mundos espirituais mais ou menos evoluídos e temos que continuar trabalhando, não é, aprendendo, convivendo, porque é a nossa consciência, não é, o nosso perispírito que traz as nossas informações, não é, que permite que a gente mantenha ainda quando aparece com os médicos que são videntes, quando conseguem ver o espírito, ver ainda a nossa forma física da última vida, não é, que normalmente é o perispírito que contém essas informações. Então, o perispírito que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. Todos nós possuímos. Então, isso que eu digo, é importante ler o livro dos Espíritos, porque ele explica isso bem detalhadamente. Mas, enfim, vamos continuar. Eu tenho até que horas, Cláudio? É até 8, não. 8, né? Pronto, joia. Então é isso que eu estava dizendo, olha, fatal só o momento do nosso nascimento e da nossa morte, né? Está lá nas questões 853 e 859 do Livro dos Espíritos. Porque, inclusive, a espiritualidade coloca o seguinte, que nem tudo que acontece na nossa vida já estava escrito. Como eu disse a vocês, se você queima um dedo, não quer dizer que isso foi que você previu quando ia encarnar, foi lá no departamento de reencarnação e previu que no dia 14 de abril de 2015 iria queimar um dedo quando fosse acender um fósforo. Não é isso. São os grandes acontecimentos físicos que acontecem na nossa vida, que a gente se submete até como uma forma de evoluir o nosso espírito. Esses outros pequenos acontecimentos poderiam ser evitados de acordo com a nossa atenção, de acordo com o nosso comportamento moral. É preciso que cada um entenda o seu papel no mundo, isso é importante. Cuidando da sua reforma íntima e procurando fazer o melhor no contexto onde se encontra inserido. Isso é muito importante. Inclusive, a espiritualidade superior dá até um exemplo. Olha, quem não sabe nadar e vai atravessar um rio nadando, tem grandes probabilidades de morrer afogado. Não é? E aí eu cito também aí um operário que
não é, quiser ganhar a vida como poeta, tem grandes possibilidades de morrer de fome, infelizmente. Né? Não conseguir suprir as suas necessidades. Então, cada um de nós também contribui para evitar supostas fatalidades, o nosso comportamento, a consciência do nosso papel nesse mundo. Não é? Se a gente, claro, a gente tem que ter nossos sonhos, tem que ter os nossos projetos de vida, mas, acima de tudo, fazer uma reflexão, né? E ter essa consciência de que, se você não consegue, nem todo mundo tem vocação para ser gerente da empresa, para ser presidente da empresa, mas você lá, na sua função como escriturário, na sua função como auxiliar, você pode fazer bem feito. Não quer dizer que você não possa ter projetos de chegar um dia gerente. Mas se você não tem essa necessidade, também não se reprima. Se você está feliz com o seu papel, desempenhando sua função, faça bem feito, que certamente você vai colher frutos. Pronto. Eu cito Divaldo Franco aí. Divaldo diz o seguinte: não viemos ao mundo para sofrer, mas para sermos felizes. Melhorando como pessoa, corrigindo nossas imperfeições e ajudando o nosso próximo. Mesmo diante de provas físicas que eventualmente temos que passar, nós não temos que encarar isso com desespero, com infelicidade. Encaremos sempre isso com fé. Divaldo, auxiliado por Joana de Ângeles, né, que é sua mentora espiritual, tem livros extraordinários, né, da psicografia que ele faz de Joana, a respeito disso. A série psicológica Joana de Ângeles é muito boa nesse sentido. E Joana trabalha muito a questão da terapia do amor. A gente tem que ter consciência que o câncer, por exemplo, é uma doença psicossomática. Se você alimenta rancor dentro de si, se você alimenta raiva, sentimentos negativos, esses sentimentos, eles foram nas suas células. Tendem a emitir, não é, impressões negativas e criar células no seu corpo. Então a terapia do amor, ela vem combater justamente isso, para que você perdoe as pessoas, você não alimente sentimentos de revanchismo, de vingança, porque isso causa aspectos deletérios, não apenas no seu comportamento moral, mas também na sua vida física. Então, a questão de fatalidade, veja aí que nem sempre é assim. Veja que tem uma certa relação também com a nossa, como eu já disse, com o nosso comportamento. Então não vale a pena a gente encarar, e aí a gente afasta mais uma vez esse caráter da fatalista que às vezes querem atribuir à doutrina espírita. Ah, eu descobri que estou com um câncer, uma doença terminal. Então aí aceitar que vou desencarnar. Não é assim, você tem todo o direito de lutar com esperança, com crença que com o auxílio de Deus e dos recursos da ciência você vai obter sua cura. Eu posso chegar aqui para dizer a vocês, tenham esperança que vocês vão ficar curados com 100% de certeza? Não. Isso aí vai depender muito, é uma questão da espiritualidade superior. O que a gente traz é uma mensagem de esperança, não é? De saber que não é uma regra matemática. Porque a lei de causa e efeito, ela não é matemática, gente. Não é? Não quer dizer que tudo tem a ver com coisas que a gente fez na outra vida, como eu já disse aqui. E o nosso comportamento atual nesse plano também influencia bastante. A nossa fé agregada com as nossas ações, também não é só a fé, somente o comportamento, a ação, a prática do bem ao próximo, podem fazer diferença sim. O Livro dos Espíritos diz isso, e a gente vai ver um pouco mais na frente. Eu menciono o exemplo aí do casal que não conseguia ter filhos, que Divaldo traz no livro Sexo e Consciência, que é um livro também muito interessante. Esse casal, Divaldo fala, lá de Salvador, que era de atuação dele, eles queriam muito ter um filho. Por 2 vezes eles tinham muita dificuldade de engravidar. Por 2 vezes eles conseguem engravidar, mas aí o bebê nasce e morre dias depois. A desespero do jovem casal. E que ficou muito com isso. Não, Divaldo, a gente deve ter comprometimento de outra vida, e a gente realmente... Mas eles insistiram com muita fé e conseguiram ter uma criança. Então eu trago esse exemplo para dizer que a gente precisa ter fé, né, e ao mesmo tempo consciência, equilíbrio, né, que se for da vontade de Deus, a gente vai conseguir. Se não, e há muitos casais que não conseguem ter filho, você pode vislumbrar nisso uma oportunidade, novos caminhos que podem surgir, né? Um deles é a adoção,
que também é uma forma maravilhosa de você se tornar responsável por uma pessoa, por uma vida, e que pode lhe fazer crescer muito também. Então, a gente precisa fazer essa leitura na nossa vida. O corre-corre do dia a dia, a gente muitas vezes não consegue, mas a gente precisa ouvir as mensagens que a vida, né, a vida espiritual traz para a gente. E ele traz. Né? A gente pode chamar, dizer que é a vida, que é a nossa consciência, mas muitas vezes é o nosso espírito protetor alertando a gente. Alertando nos nossos ouvidos, dando recados que a gente precisa parar um pouquinho para escutar e fazer essa leitura. E quando a gente está assim, muito é uma questão de sintonia. Quando a gente está muito sintonizado com vício, com sentimentos negativos, um ambiente de raiva, de destruição, como é que a gente vai escutar? Não é? Essa mensagem da espiritualidade. Eu lembro a vocês que no livro Sexo e Destino, por exemplo, a personagem do livro Marita, quando ela está para atravessar uma rua e André Luiz até tenta evitar que ela seja atropelada, ele tenta influenciar positivamente pessoas que estavam ali para ver se conseguiam dar um apoio à jovem que estava desesperada, né, em razão de uma situação que tinha acontecido com ela, não é, uma tentativa de assédio pelo próprio pai. E André não consegue, porque ele não conseguiu. Estavam as pessoas envolvidas com tantos pensamentos, não é, vamos dizer assim, inferiores, que ninguém conseguiu. E André Luiz lamenta isso. Ele não conseguiu despertar espiritualmente ninguém para chegar e ajudar aquela jovem. Bom, a gente, relembrando a questão da ciência do amor, né, que o Espiritismo traz essa mensagem de esperança, não é? Com certeza uma nova era para a humanidade, é uma mensagem de esperança, não uma mensagem de coisas maravilhosas, somente maravilhosas, de que a vida é ótima, só vai ter alegria, não. A gente, como eu disse a vocês, a gente tenhamos sempre fé que sim, que sempre vão acontecer coisas boas na nossa vida. Porém, os desafios que surgirem, as vicissitudes do nosso dia a dia, o que se aparecerem, que a gente tenha serenidade, equilíbrio e iluminação divina para enfrentar. A forma como a gente vai enfrentar esses acontecimentos é que nos vão fazer mais, é que nos vai fazer mais ou menos felizes. E aí o tríplice aspecto que nós já falamos do espiritismo, religião, ciência e filosofia. E aí eu reforço, né? Aquilo que já está escrito por nós, já está escrito para nós, cabe à espiritualidade superior determinar. Porém, você tem o direito de lutar por sua felicidade, acredite nisso. Não é? Fazendo bem e melhorando como pessoa. Nós temos esse direito. Não é, de forma alguma, a mensagem espírita deve ser entendida como uma mensagem conformista. Porém, como eu já disse, há questões que fogem à nossa vontade. Nós podemos sim lutar com todas as forças para sermos felizes. Se algumas situações não ocorrerem, tenho a certeza que é para o nosso bem. Que Deus está fazendo isso é para o nosso bem. Seja no âmbito da vida física, como no âmbito da vida espiritual. E peçamos sempre a Deus sabedoria para que saibamos discernir e entender essas situações. Como eu disse, a lei de causa e efeito não é matemática. Existem atenuantes que a espiritualidade superior há de sempre considerar. Em regra, cada um é punido naquilo que errou, mas isso não é uma regra absoluta, como eu disse. E dentro dessa própria vida, você pode resgatar débitos contraídos aqui mesmo. O Livro dos Espíritos diz isso, quer dizer, uma pessoa que hoje ela tem uma conduta moral diferente da que teve no passado, quando era mais jovem, ele já está contribuindo para a sua evolução. Ele pode já desde logo resgatar através de boas ações, da prática da caridade, ele pode sim. O Livro dos Espíritos diz isso. Então é importante que estejamos atentos a isso. Olha, a própria questão 860 do Livro dos Espíritos diz isso. O ser humano pode, com seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se ou vice-versa, desde que isso esteja na ordem geral da vida que escolheu. Então há situações, não vamos achar que tudo já está predeterminado. Como eu disse, alguns comportamentos nossos
tendo serenidade para fazer a leitura da vida e sabendo o momento certo de agir, a gente pode evitar determinadas coisas em nossa vida. Fazendo bem, a gente pode evitar um suposto mal que cairia sobre nós. Então, assim, o espiritismo, quando ele se coloca justamente em razão do seu aspecto científico, ele não está trabalhando aí com uma regra absoluta, mas com situações, com variantes que podem acontecer. Então, que a gente tenha lembre um pouco disso. As fatalidades existem, né? Do ponto físico, algumas, como eu já disse, já pré-escolhidas. Mas mesmo diante disso, o teu comportamento durante essa vida pode eventualmente alterar isso, se for autorizado pela a espiritualidade superior. Então, guardemos isso dentro de nós mesmos. Lembremos ainda, né, conforme a questão 861, não há ninguém predeterminado, ficou predestinado, bom, mas é predestinado mesmo. Não há ninguém predestinado ao crime. E todo crime, como qualquer outro ato, é o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Muito interessante isso. Quer dizer, o criminoso, ele já nasceu para ser criminoso? Ele já nasceu para matar outras pessoas? Não. Conforme a questão 861 do Livro dos Espíritos, ele nasceu com a tendência de que a convivência com determinadas pessoas, o nascimento numa determinada família, ele iria se submeter àquela prova e ele poderia se tornar ou não um criminoso. E, lamentavelmente, alguns sucumbem. É difícil a gente fazer uma questão dessa, mas, por exemplo, o que aconteceu recentemente na Alemanha, onde aquele copiloto de avião derrubou aquele avião e matou dezenas de pessoas, né? Na parte dele, ele certamente, num primeiro momento, a gente pode dizer assim, de uma forma até um pouco, vamos dizer assim, responsável, mas vendo um pouco de longe a situação, se foi realmente aquilo que aconteceu, que saiu na mídia, ele teria falhado com os compromissos, né? Sucumbiu ante a depressão, ante as fobias da vida, e numa atitude de loucura, derrubou aquele avião, matando outras vidas. Não é? Que aí, dentro de uma explicação espiritual, estariam envolvidas de uma forma ou de outra, para estar naquele avião, seja por uma situação de expiação, ou seja, de quitar dívidas passadas, seja por uma necessidade mesmo de evolução e de se chegar à conclusão de terminar a sua existência física naquela oportunidade. Mas lembre-se, o criminoso, ele não nasceu para ser criminoso, ele tem a chance, mas situações da vida agregadas com os outros espíritos que ele veio conviver podem fazer com que ele falhe nesse comportamento. Aquilo que eu falei para vocês, olha, se já pudemos, nesta vida, desde logo, ir resgatando as nossas faltas. E a questão 100.000 do Livro dos Espíritos diz que sim. Eu até reparo um pouco, olha. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. As boas ações fazem a diferença, né? Como diz o Livro dos Espíritos, olha, é melhor... Vale muito mais a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Não é? Vale muito mais o serviço cristão do que você se trancafiar num convento ou num quarto e viver uma vida reclusa, sozinha, renunciando, sozinho ou sozinha, renunciando, vamos dizer assim, entre achar os prazeres da carne e da vida e não estar ali fazendo ações positivas em prol do seu próximo. Então, reflitamos sobre isso. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Lembremos sempre as duas chagas que contribuem para que a humanidade não cresça, o orgulho e a vaidade. A gente superando isso, a gente vai certamente melhorar e crescer como pessoas. Não é fácil, mas a gente precisa seguir esse caminho. E aí lembramos disso, a importância também na prece. Se orarmos com sinceridade a Deus e ao nosso Espírito Protetor, essa questão do Espírito Protetor, eu acredito que até já foi objeto de palestra aqui, é muito importante, gente. Mensagem do Espírito Protetor, ele está sempre ao nosso lado. Claro que muitas vezes a gente, nessas preces que fazemos a Deus, é justamente Ele que nos auxilia com a autorização da espiritualidade e faz com que a gente tenha boas inspirações e muitas vezes evita que a gente caia em algumas
ciladas da vida. Essa prece a Deus e a espiritualidade, ao nosso espírito protetor, pode fazer a diferença em nosso benefício. Tenhamos consciência disso. De aliar sempre a prece com boas ações. Isso pode fazer diferença nas nossas escolhas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. As preces que fazemos por nós mesmos podem alterar a natureza das nossas provas e modificar o seu curso. Quer dizer, veja, pegando de uma pessoa, se a pessoa, uma pessoa que tem medo de avião, não quer morrer para não deixar os filhos sozinhos, e tem que viajar de avião no seu trabalho. E aí ela fica pensando, puxa, e se tiver escrito que eu tenho que morrer no avião? Como é que vai ser? Não há uma fórmula exata, mas o que é que a gente pode dizer? Que a pessoa ore, que peça a Deus que oriente sempre aquela tripulação, aquele voo, aquele comandante, aquelas pessoas que ali estão, para que seja da melhor forma possível. Ore sempre, não é? Agora, como eu já disse, há coisas que fogem ao nosso controle. Se tiver que ser, entregue ao Pai e vá tranquilo. Você fez sua parte, não é? Pensando positivamente, acreditando, evitando, claro. Uma coisa é uma pessoa que tem que viajar a trabalho, não é? E não tem preocupação nenhuma com o voo, o primeiro que aparecer, seja num avião sem segurança ou com segurança, não é? Então você pode, com algum esforço, fazer essas escolhas, não é? E outra coisa é uma pessoa que usa o avião para fazer, por exemplo, acrobacias aéreas, né? Aquela esquadrilha da fumaça. Então, está se expondo mais. Mas mesmo a gente vê que, claro, alguns aviões comerciais é raro, mas acontece. Eles caem. E aí a única forma, não existe uma forma, mas a única forma de você vencer essa fobia, não é? E eu estou pegando o avião como exemplo, é você se entregar a Deus, orar sempre por aquela equipe de tripulação, por aqueles mecânicos que cuidaram, que tudo corra bem, não é? Nós não podemos dar uma certeza absoluta que nunca vai acontecer nada, mas eu acredito que isso pelo menos te tranquiliza e te dá a certeza que você está fazendo sua parte. E o resto fica com a espiritualidade superior. E inclusive o Livro dos Espíritos diz isso, que as nossas provas estão nas mãos de Deus e acho que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai para vós bons espíritos que vos dão a força de suportar a coragem. Veja, ele não fecha a porta. Ele apenas diz que há provas que a gente tem que suportar até o fim. Agora, Deus leva sempre em conta a resignação e atrai para vós bons espíritos que vos dão a força de suportar com coragem. Então fica essa mensagem. E não há regra absoluta, não. Não há uma regra. Eu entendo que não há uma regra. Existe uma regra geral, mas não quer dizer que, num caso concreto, se for da vontade divina, isso não possa ser alterado, não. Eu vou adiantar um pouco, porque eu só reforçando aqui para mostrar um pouco a vocês, e aí eu coloco a imagem de Joana de Ângeles, né? Que é a orientadora espiritual de Divaldo, que eu aconselho mais uma vez a vocês a série psicológica dela. E a gente tem algumas questões sobre a terapia do amor. Olha, a cura é sempre do interior para o exterior. A cura tem início quando o paciente se ama e ama o seu próximo. Tudo fica mais fácil quando a gente ama. A verdade é essa. É preciso se libertar das paixões primitivas, do desejo de vingança, de rancor, e não é fácil. Eu digo a vocês que não pensem que eu sou nenhum santo, não. A gente passa por tudo isso. Não é? E eu estou aqui como colaborador justamente porque preciso muito aprender e assimilar esses ensinamentos, tal como vocês. Pense que eu sou melhor do que vocês, não. Pelo contrário, talvez seja pior. E estou aqui justamente para me melhorar mais a respeito. Toda cura a cura tem início quando o paciente se ama e ama o seu próximo. É preciso se libertar das paixões primitivas e encher o coração de nobres anseios e lutas de alto aprimoramento. Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial ao mecanismo da saúde. É a questão da terapia do amor que eu já falei. A mensagem de Emmanuel, né, sobre as fatalidades e os acontecimentos da vida, que para nós é uma tragédia, para a espiritualidade superior nem sempre. E aí eu estou trazendo gostaria que a gente passasse um pouco, uma grande mensagem desse médium espetacular,
e praticante da doutrina espírita, Chico Xavier, o que é que ele fez para enfrentar o medo da morte? Alguns até, pode ser que já conheçam esse testemunho de Chico. O que é que Chico Xavier fez diante de uma situação de fatalidade na vida dele? Isso é no programa Pinga Fogo, de 1972. Quando tiverem a oportunidade, assistam o programa no YouTube. Eu não sei se isso aconteceu. Pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. Tranquilo, Jorge. Eu não sei se isso aconteceu. Pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, e aqueles amigos começaram a orar, senhores começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei
falou assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Eu disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Ver como é que Chico lidou com essa questão da morte, né? Ele que era um espírito bastante evoluído, mas que, claro, como humano, também tem direito de temer a morte, e fez oração, pediu a Deus, não é, para que o avião não caísse, e naquele momento foi atendido. O companheiro estava junto dele 2h30 da manhã, um outro companheiro, e com uma fome muito grande, lamentava que naquela altura, em Uberaba, não... Enfim, e quem, eu acredito que até alguns já conheceram essa história, porque está no filme Chico Xavier. Mas foi interessante ver o próprio Chico, né? Assistir o próprio Chico contando como foi, né? E é muito bacana porque Emmanuel chega e Emmanuel bastante austero, né? Olha, morra com a educação. E ele, eu vou continuar gritando, eu não quero morrer não. E é perfeitamente compreensível e entender que a gente também tem um direito, nesse momento, pedir a Deus e claro, o que Emmanuel quis dizer é o seguinte, morra com serenidade, se for o seu momento, tenha serenidade, procure ter serenidade nesse momento, se entregue a Deus e, como você ninguém é melhor do que ninguém, morra com educação, enfim, com serenidade, com tranquilidade, né? O que não é fácil, né? A gente venhamos e convenhamos, mas que é claro que ficou a mensagem. Eu não sei onde é que eu coloquei. Está aqui, pronto. É só para a gente já em fase final, e se ainda assim o medo da morte continuar? Se a gente mesmo depois dessa palestra, diante dos nossos objetivos, se a gente não conseguiu de forma alguma diminuir um pouco do medo da morte que cada um de nós pode ter. Tenhamos sempre certeza que a nossa hora chegará. É preciso entender a morte como um processo natural, e é verdade que se inicia com o nosso nascimento, não é? Nosso corpo físico desde o nascimento ele já vai sempre, não é, perdendo, não é, degenerando-se. Claro que existe o ápice da nossa forma física e a partir de determinada idade a gente começa a fisicamente o nosso corpo se degenerar com mais intensidade, mas embora o nosso espírito continua firme e forte para continuar a caminhada evolutiva. Por isso devemos lutar contra o medo da morte, vivendo intensamente nossa vida, utilizando nossos talentos para o bem, melhorando como pessoas e contribuindo para um mundo melhor. Lembremos, um simples bom dia que a gente der pode fazer diferença para nós mesmos e para aquela pessoa do nosso lado. Se a gente inicia um dia com um bom dia, uma pessoa que já sai de casa chateado, pode reagir melhor, pode assimilar aquilo e já sentir um sentimento melhor dentro de si. Pensar e agir, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, meditar, tornar-se um agente de esperança e paz, viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. É a mensagem de Joana de Ângeles no livro Ser Consciente. E ainda Joana, em Conflitos Existenciais. Livre do medo da morte, o cidadão avança pelos rios do destino na barca da autoconfiança, desbravando continentes existenciais com alegria, sem qualquer tipo de limite, porque o seu horizonte é um infinito onde ruma. Se a gente vence, a gente precisa lutar contra os nossos medos, porque é a questão dos nossos talentos. A gente precisa colocar o nosso talento para produzir. Lembremos da parábola, que
que aquele servidor que não coloca o talento para multiplicar é repreendido pelo seu patrão quando ele chega. Então a gente não pode guardar os nossos talentos com medo de que aconteça algo com a gente. Claro que a gente deve tomar as precauções, mas não deixar de colocar os nossos talentos, porque nós estamos nesse mundo para isso. Lembremos, não basta a prece, é preciso modificar a nossa conduta. As boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais do que as palavras. Muito obrigado a vocês pela atenção. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Pois não, quem gostaria de fazer a prece final? Divino e amado Mestre Jesus, te agradecemos pela dádiva da vida, pelo dia de hoje, por estarmos aqui nesse momento, bebendo na tua seara, escutando a tua palavra. Nos dás sensibilidade e serenidade para transformar essa teoria em prática e nos tornarmos pessoas melhores dessa grande caminhada que é a vida. Agradecemos à espiritualidade amiga, ao nosso irmão que proferiu essa palestra tão linda, e que possamos voltar para casa com os nossos corações transbordando de felicidade, de alegria, de serenidade e de fé. Obrigada.